super boa noite a Obrigada aí todos. pela preocupação com a Não, gente. com certeza, tem um carinho especial. A gente vai estar falando um pouquinho, e acho que até pegando o gancho do que a Doris, né, tá falando, a Doris, a gente está vendo um encontro lá em Porto Alegre, e a gente fala muito das conexões movem o mundo. Né, e eu acho que o Rio Grande do Sul agora, inclusive recentemente, viveu isso. O poder das conexões, de como que a mobilização, né, consegue fazer as coisas acontecerem de fato. Mas aqui a gente está falando de uma confraria, né, que é o Instituto Connect. E aí a intenção é apresentar um pouquinho para vocês, porque alguns dos nossos membros estão aqui e a gente também tem convidados. Então, falando um pouquinho, eu sou a Silvana Pampu, sou HR Latam na Renault, também atuo como conselheira, né, estou como investidora na Win, e aqui a Linda está aqui nos representando, então obrigada, Linda, por ter aceito aí o convite. Também como presidente da Regional Sul do World Trade Center, enfim, então alguns outros chapéus. E o principal, né, o foco aqui da nossa conversa é como founder do Instituto. Então, contando um pouquinho para vocês, o que é, né, o Instituto? É uma confraria de executivos com essa capacidade de mobilizar o ecossistema para gerar impacto. E aí a gente está falando de gerar impacto, seja nas nossas vidas, seja em startups, seja em carreiras. Então, tem algumas coisas que a gente está atuando em algumas frentes, e é um pouco do que nos move. Então, o perfil de quem faz parte dessa comunidade, né, desse hub de conexões, são gestores ávidos por conexões, pessoas que realmente querem se manter relevantes quando a gente fala de repertório executivo, de ampliar discussões que a gente fala muito de estourar suas bolhas, né? Então, normalmente a gente circula grupos que, pegando um exemplo, tem um grupo de CMO, grupo de CFO, grupo de HR, e aqui a gente transita por vários outros, então como um verdadeiro ecossistema. Então, quem compõe a gente são mais de 80 pessoas, mas aí a gente está falando de empresas diversas, né? Desde o Whirlpool, Pepsi, Nubank, Volvo, Renault, enfim. Mas atrás de cada, né, a gente fala muito de CPF, que é a conexão. Então, o que a gente tem como jornada, pessoal, só para vocês entenderem? O encontro de hoje é o Connect Talks, então a gente tem encontros online, alguns são híbridos e alguns são presenciais. Ao longo disso, a gente vivencia experiências. Então, a gente está começando agora uma jornada que a gente chama de jornada de Board Advisor, junto às startups do Cubo e junto às startups do Rio Grande do Sul, em parceria com a PUC Rio Grande do Sul. Justamente, eu já tinha combinado, inclusive, fazer com eles em março, quando a gente esteve lá, É a mas Tecnopuc, né? acelerou com o Tecnopuc. pessoal da nave lá, falando de IA, justamente para a gente conseguir alavancar negócios. Por quê? Porque a grande maioria de negócios tem que sair daquela zona, tem que explorar outros mercados, é um pouco do que a gente vai ajudá-los. E a gente também tem o Connect Impact, que é a mentoria, né, para ONGs e startups sociais, é um pouco disso que a gente também fala aí de carreira. Então, quando a gente fala de confraria, a gente está falando de alguns eventos que a gente vai, se organiza, wine game, happy hour e tudo mais, e alguns encontros. A gente fala lá de carreira, inovação, transformação digital e uma série de outras coisas, quando a gente faz alguns encontros presenciais. E muito do que as parcerias, né? Então, uma das parcerias que nós temos é com a Gazeta do Povo. Então, a gente tem um canal que os próprios membros escrevem artigos diversos sobre temáticas de suas carreiras, liderança, inovação. Hoje, qual que é a nossa temática, né? E aí, de antemão, eu queria agradecer muito, né, a Linda. Então, a Linda é VP, né, da Curitiba Angels, é co-founder da Win Angels, que é uma tese de investimentos que investe no Humantech, também executiva e tudo mais. Eu vou deixar para daqui a pouquinho a Linda se apresentar. Agradecer ao Neto. Neto, super obrigada por ter aceito também o convite. Né, então, está como ele, diretor executivo de inovação do G Grupo Holding. E o Silvio, que foi um prazer também imenso te conhecer, Silvio, tua trajetória de empreendedorismo, né, esse mundo que você transita entre startups, conselho e tudo mais, para estar compartilhando aqui conosco um pouquinho da experiência de vocês. Então, só como pano de fundo para quem está chegando, são pessoas que estão atuando hoje no dia a dia com as startups, e a intenção desse bate-papo é por quê? Porque como a gente vai começar nossa jornada de board de startups, não é a mesma coisa de board de, né, empresa familiar ou outro tipo de empresa, mas é como que nós, enquanto executivos, podemos ajudar, abrindo portas, acelerando o go-to-marketing, trazendo essa visão. E aí aqui é para compartilhar um pouco, né? Porque a gente fala que são dois mundos, duas linguagens e tudo mais. E aqui no grupo eu vejo que tem várias pessoas que já têm essa expertise, pessoal, fiquem à vontade, tá? É um momento nosso mesmo de bate-papo, de troca, não tem pergunta boba e tudo mais. E a gente vai compartilhando aí a nossa noite, a nossa jornada. Então, super obrigada novamente, né, por terem aceito aí o convite. E aí, para iniciar, eu já queria estar chamando, né, então, a Linda para se apresentar, a Linda contar um pouquinho de você, da tua trajetória e tudo mais. E aí a gente vai passando aí para nossas
perguntas e bate-papos. Legal. Boa noite, pessoal. Silvana, obrigada pelo convite. É um prazer, né? Não sabia que vocês faziam tantas coisas legais, né? Então, parabéns. Bom, a minha carreira toda foi uma carreira em empresas tradicionais, ramo de transporte, logística, ferrovia, frigorificado, enfim, todo esse mercado. E a empresa que eu ajudei a cofundar, ela foi vendida. Chegou uma época que ela foi vendida e toda a diretoria acabou deixando a empresa. E aí eu comecei a olhar, estava bem no boom das startups e tal. Falei, gente, eu sou dinossauro. O que esse povo está falando que eu não estou entendendo muita coisa aqui? Aí eu fui me aproximando de algumas pessoas que começavam a falar sobre tecnologia, sobre startups e me apaixonei por esse negócio. E desde 2014, né, nós fundamos a Curitiba Angels, com 9 pessoas na época, né? 9 alucinados por coisas novas, por poder ajudar o próximo, o que que a gente faz, como é que a gente aprende, como é que a gente ensina. Não é possível que tantos anos numa carreira tradicional eu não possa ajudar, né, essas pessoas novinhas que estão chegando no mercado. Hoje a Curitiba Angels tem 90 investidores, nós já investimos por volta de uns 10 milhões, temos 17 startups hoje, já fizemos 5 saídas, já fizemos 4 write-offs, e os write-offs são muito bons, né? Todo mundo gosta de falar das coisas, que deu certo, que eu peguei tantas vezes e tal, isso não dá muito aprendizado, mas os write-offs dão muito aprendizado. Então, tenho aqui muitos, e o legal é que a gente acaba criando a sua própria tese de investimento, né? Então, hoje eu tenho assim algumas coisas que depois no decorrer eu vou contando para vocês, para a gente, né, não tomar todo o tempo aqui. E depois de um tempo, 2020, com pandemia, com dificuldade de todo mundo, né, de sair para a rua, participamos de um evento onde tinha uma mulher empreendedora que tinha dificuldade de fazer pitches para grandes públicos, né? E aí a gente terminou, o projeto dela super legal, a gente terminou, nós estávamos em 4, e uma foi ligando para a outra. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa pelas mulheres, porque na Curitiba Angels, hoje nós somos 90 investidores, tem 4 mulheres. Então, alguma coisa nesse mundo de conexão não estava muito legal. E montando, aí criamos a WIN. Hoje a gente tem mais quase 50 mulheres, né? Somos um grande grupo, né? Perante os grupos de mulheres que existem de investimento. Já investimos também, acho que em 5 startups, e tivemos uma saída em 1 ano e pouquinho. Bem legal, assim, uma saída que eu acho que deu para, né, porque tinha muita gente nova ali, para entender o que que era uma saída, como é que faz, né, o que que acontece. Então, essa é a minha trajetória. E tenho também algumas investidas, eu faço parte de alguns conselhos de startup, então é briga de foice com os meninos para entender que precisa estruturar, que precisa ganhar dinheiro, que não só o sistema é lindo, mas que ganhar dinheiro no final do dia é mais lindo ainda. Então, essa é a minha trajetória. Legal. E a gente vai explorar bastante ela hoje aí ao longo da noite. Então, Legal. obrigada por enquanto, linda. Neto, conta um pouquinho de você, da tua trajetória, da J Group, enfim, dá um overview aí pra gente. Claro, vamos lá. Primeiro, obrigado, Silvana, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Fico super atento, né, às questões que a gente vai discutir daqui a pouco, mas para me apresentar melhor, aí a minha trajetória começou na área de tecnologia. Então, eu, né, sou um engenheiro de computação, fiz mestrado, segui uma carreira linear ali no começo da minha jornada, mas logo me envolvi com inovação. Então, hoje aqui na J Group, eu sou diretor de inovação e tecnologia do Brasil, porque é uma empresa multinacional italiana, então temos alguns escritórios, né, e espalhados aí no mundo, e temos todo o ecossistema hoje na J Group de RH. Então, desde treinamento, recrutamento e seleção, atração de candidatos, retenção, enfim, todas as fases e etapas, né, de um processo que envolve aí as pessoas. A J Group Holding hoje é uma empresa que no Brasil representamos 9 marcas, então ela tem uma característica muito interessante, ela cresce por aquisição, então é um crescimento inorgânico.
Então, em 25 anos de empresa, né, no mundo, já fizemos mais de 50 aquisições. Então, vocês imaginem a loucura que é. A cada ano acaba entrando duas empresas. Aí fizemos uma média aí dos números, mas essa é a minha condição atual. Eu sou investidor também de algumas startups, já fundei 3 startups, já saí, já quebrei, gente, já tenho uma experiência, né, nesse mundo do empreendedorismo também bem interessante. Sou conselheiro administrativo, né, de uma empresa, de uma legal tech, que é a Leve. Então, lá temos, né, toda uma curadoria de startups na área jurídica. Então, ali é um nicho bem interessante que tem crescido muito no Brasil, apesar de todas as, eu vou chamar de barreiras regulatórias, né, porque existe uma preocupação muito grande em relação ao jurídico. Estou vendo que eu vi alguém que tinha o nome de doutora, que é a doutora Ana Carolina. Então, né, eu não sei se a doutora Ana Carolina é da área médica ou da área jurídica, mas na área jurídica e também na médica, né, a gente sabe disso, tem algumas barreiras aí. E desenvolvi também uma carreira acadêmica ali desde o ano de 2012. Eu sou professor universitário, mas focado na área de inovação em cursos de pós-graduação. Então, esse é um pouquinho do meu histórico. De novo, estou aqui para a gente trocar ideia. Eu gosto muito da questão do network. Então, a Silvana trouxe muito isso no início da fala dela. A Linda deixou muito claro aí nessa necessidade em relação às mulheres, de a gente estar inserido, né, de ter oportunidades bem específicas de networking. Sem dúvida, talvez eu não estivesse aqui se não fosse o network que eu construí ao longo da minha carreira. E eu acho que é muito bacana também a questão da faculdade, né, porque são aqueles contatos que não têm uma segunda intenção. Você cria um relacionamento ali, talvez o mais genuíno, né? Vem da faculdade, e depois você começa a entrar no mercado de trabalho, você entende que sempre tem uma estratégia de abordagem. Você não pode, né, ser nem o pidão e também não é oferecer sempre todas as ajudas, porque temos, né, limite de agenda, disponibilidade e tudo mais. Como é que a gente cria esse ambiente saudável de troca? Então, acho que aqui é um deles. É um ambiente controlado, temos, né, várias pessoas interessantes para a gente conversar. E é isso. Obrigado, Silvana, de novo aí pelo convite, tá? Não, legal. E acho que aqui você trouxe duas coisas que eu me recordei, tá? A gente teve uma das falas do Maurício Benvenuti, né, da Start e tudo mais, falando dessa questão das startups, que muitas delas nascem entre a linha tênue do que pode e do que não pode. Então, se você pega tanto o Airbnb, o Uber e tal, então quando você fala da leve, das questões né, judiciárias, de uma maneira geral, ou médica, então, assim, acho que as startups vêm em algumas, né, para conectar alguns pontos que a gente sabe que tem dor, e acho que é uma grande sacada, né? E aí a outra fala, a gente falou um pouquinho no último encontro, quando a gente fala de carreiras executivas, que é o poder das conexões, inclusive de faculdade. É de uma forma despretensiosa que você não imagina que você vai levar para a tua vida. E muitos, né, a gente acaba não cultivando, que acho que esse é um cuidado importante, né? Aonde as pessoas estão, como que você está, e assim, não é com segundas intenções, mas é de uma forma realmente de manter um ecossistema, porque hoje, cada vez mais, para a gente se manter relevante e tudo mais, o que está rolando no mundo, né? Então, isso é bacana. Então, obrigada aí mais uma vez, tá, Neto? Silvano, deixa eu só fazer um comentário muito rápido em relação à faculdade. Eu não sei se nós tivemos sorte na nossa turma, mas a gente mantém um grupo de WhatsApp com 50 pessoas aproximadamente, todos que iniciamos a faculdade em 98, né, juntos ali. Até hoje, extremamente ativo, e uma vez por ano a gente faz um encontro. Começou né, com as pessoas da faculdade, depois foram casando, famílias, e o último a gente fechou uma pousada. Foi muito legal. Então, é o que você falou, estar em contato gera uma Uhum. confiança, né, do relacionamento, e isso proporciona oportunidades ali para todo mundo. Foi muito legal. Não, bacana. Silvio, vamos para você. Me conta um pouquinho da tua trajetória, tua expertise nesse mundo de inovação, de startup. Primeiro agradecer, né, também, né, essa oportunidade aí, a gente se conheceu há pouco e já deu tanto fit, né? Uma coisa muito importante para o mercado é isso, né? Fazer conexão rápida, entender como é que a gente gera essa conexão. Muito legal aí ouvir, né, a Linda e o Neto. Pode passar para o outro lado, assim, eu posso ficar no cara que faz as perguntas. Eu gostei tanto do pitch dos dois, que eu vou mudar de lugar, né? A gente sempre trocando e aprendendo. Eu acho muito bom isso. E essa é uma das disposições, eu diria assim, fundamentais, né, para quem está nesse ramo, né? A gente, primeiro,
não ter certeza de nada e saber que isso não é um problema, certo? Então, assim, antes de eu falar sobre mim, né? Não ter convicções, então já li sobre isso, né? Quanto mais convicto a gente está, mais perto da burrice a gente está, porque o mundo está mudando todo dia, toda hora. Então, se a gente consegue ter uma flexibilidade, saber que a gente está resolvendo algo, mas que alguém também está, e depois a gente pode falar sobre isso, né? Então, eu digo para vocês que eu sempre tive crise comigo, né? Porque esse mundo de hoje é o mundo que eu gosto, esse mundo não existia há 40 anos atrás, né? Eu vim de um mundo de sociedade, vocês participam, né? Da sociedade rígida, né? Tudo era a estrutura era rígida, né? Qualquer coisa fora da estrutura, a gente mandava internar o sujeito porque Era o ele estava rebelde, era o o filho que não rebelde, deu não certo. tem e não deu certo, né? Então eu não dei certo em coisa nenhuma porque eu nunca dava certo, porque nunca a cadeira era a que eu queria. Eu era o eterno insatisfeito, né? Então assim, mas isso orientou minha carreira, né? Eu tenho, acho que uns 35 anos de área financeira, certo? Trabalhei em banco muito tempo. E como esse rebelde e desorientado, eu diria assim, né? Eu trabalhei em tudo que é lugar que um banco poderia oferecer. E digo que um dia talvez eu tenha sido bancário, mas em grandes estruturas, né? Se a gente sabe como é o formato da estrutura, como é o jogo da estrutura e como é que é a regra da estrutura, que é uma coisa que eu aprendi cedo, né, no mercado, vamos jogar o jogo como ele é, né? Então, dentro do jogo, se a gente sabe a regra, a gente consegue até continuar depois de muito tempo saudável, né? Então, falando um pouquinho disso, né? Eu sou, como eu já disse, Silvana, uma vez para ti, eu sou um estudante inveterado, né? Eu sou viciado em estudar aquilo que eu estou falando. Então, o que aconteceu comigo é que eu trabalhei em várias áreas porque eu queria estudar, né? Então, exemplo, alguém me disse, vamos trabalhar com comércio exterior. Então, vai assumir uma área de comércio exterior. Fui fazer formação em comércio exterior. Aí, o marketing era legal, então fui fazer formação em marketing, dar aula em marketing. Então, comecei a dar aula em marketing, comércio exterior, aí dei aula em marketing internacional, né? Foi muito legal, né? Na área da instrução, câmbio, todas essas coisas assim básicas, né? E no decorrer eu entrei numa área que tinha que aprender logo cedo como é que dava consultoria. Então eu fui fazer um curso de como é que era ser consultor. Eu estou falando de 25 anos atrás, né? O que que era consultor, o que que era gestão, o que que era gestão de empresa, o que que era organização, nas diversas formas. Aí fui fazer consultoria de empresa dentro e fora de empresas, né? De tudo que é tamanho. Depois fui trabalhar também com a área de recursos humanos, aí ajudei a fundar e trabalhar numa universidade corporativa desde o início, né? E aí, quando a gente fala em universidade corporativa, gente, eu gosto muito de uma coisa chamada lastro, como é que transmite conhecimento, né? Como é que gera conhecimento? Como é que organiza conhecimento? Como é que eu faço com que isso seja realmente transbordado para todo mundo? Então, eu fui aprender como aluno, né? Então, essas coisas, tudo, o que é fazer uma ementa, o que é fazer um conteúdo profissional, né? De cargo, tudo isso, como é que recruta, como é que... Então, fui trabalhar uma coisa meio estruturada e comecei a dar aula nessa área e gostei de gestão. Aí, como eu estava num banco, né, tudo que tinha a ver com gestão, eu dava aula. Então, gestão, na época eu tinha isso, né? Gestão de clima, gestão de gente, gestão de produto, gestão de processo, tudo tinha um nome logo depois, né? E depois eu fui fazer mestrado na área de estratégia, então era estratégia corporativa e acabei estudando previdência, fundo de pensão, entidade aberta, fechada. Então, aí eu trabalhei o quê? Longevidade. Como é que fica? Aí eu conectei longevidade com longevidade da empresa. Então, assim, ó, não me interne agora, mas eu trabalho muitos temas que me colocaram onde eu sou hoje. E como quando eu fiz 40, eu achei que eu estava perdido, eu disse, não sirvo para nada, né? Eu disse assim, não sei, porque o gerente de RH, tu serve. Vamos montar aqui uma estrutura de internacionalização, tu serve. Então, eu disse assim, cara, o que é que eu faço? Para vocês, né, que vivem o mundo da inovação, do qual eu trabalho há algum tempo, quando era P&D, o negócio, inovação era igual a invenção, que era igual a produto, a gente achava que inovar era isso, né? E inventar tem diferença de inovar, depois a gente pode falar. Mas concluindo, eu me achei sabendo que eu era transversal, que eu fazia gestão, que gestão todo mundo precisa, e que é isso que eu contribuo com todas as empresas e negócios que eu vou, e que as pessoas também não sabiam fazer, talvez, estratégia, desdobramento estratégico, além do que é planejar, né? Como é que isso entra para dentro de uma empresa, como é que isso permeia como cultura, né? Tanto gestão, e como é que a gente modifica uma empresa para isso, e posicionar ela. E é isso que eu estou. Aí descobri que eu podia fazer isso para pessoas. Comecei a fazer mentoria para empresário, a mentoria levou para startup, levou para estruturas de grandes empresas, e hoje eu estou em conselho de empresa, muito mais no consultivo, que eu gosto mais, por uma diferença que a gente vai falar logo, porque o consultivo mete mais a mão, aprofunda mais, fala do business, aí não está naquela elite lá do tipo, eu vou falar só dos números, vou dizer para vocês o quanto eu sei. Né?
Eu gosto mais da troca, né? O quanto eu aprendo quando a gente sabe junto. Então, esse é um resumo básico, assim, desses anos, né? Depois a gente explora mais. E obrigado de novo, Silvana, por Vamos poder deixar falar isso. curioso um pouco, né, no processo. É. Legal. Linda, você falou um pouquinho da tua trajetória, né? E nas conversas prévias, aí são mais de 20 startups, você faz parte do comitê lá que seleciona. E aí acho que o bacana, e para mim, como estou como investidora, é muito bacana estar acompanhando quem já faz. Porque você fica olhando assim, putz, por que que eu investiria nessa startup ou não investiria? É uma linha muito tênue. Tipo, aonde que eu acerto, onde que eu não acerto, porque não deixa de ser uma loteria. E aí a outra coisa que a gente permite é que não tem pergunta boba, do tipo, quem está aqui acompanhando a startup sabe que é um glossário à parte. É uma sopa de letrinha, É, alguns indicadores a gente correlaciona, né? Tipo, isso tem a ver com isso no mundo corporativo e tá tudo certo. E e tem deve outros ser que isso, nem né? querendo não consegue. Então, por exemplo, Uhum. você vai falar numa Renault da vida, um ROI, retorno, blá blá blá, e no outro lá você vai estar falando de um outro tipo de indicador, a gente falava de burn money, de outras coisas. Então, assim, nessa tua trajetória, um resumo rápido, o que que você tem aí para compartilhar de grandes dicas deste processo e os principais indicadores que você fala, putz, vou olhar hoje uma startup, eu fico de olho nisso. Lógico que não é Uhum. só os números, vai estar muito a ver com a própria founder, mas conta um pouquinho aí da tua expertise, do teu olhar. É boa, Sil. Bom, tem todos aqueles números que todo mundo olha. Tamanho de mercado, CAC versus LTV, tecnologia e barará, né? Eu, pelas minhas, pelos meus write-off, eu acabei criando algumas, algumas percepções por causa das perdas. Então, as perdas que a gente teve foram todas em comum. Impressionante. Era um founder único e, coincidência ou não, eles eram da área de tecnologia. Então, hoje, quando eu vejo, eu já não invisto mais em quem é um cara único, né? Eu fico com um pé atrás e às vezes o produto até é bom, mas a gente sabe aonde que vai dar, né? E tem gente que não gosta de sócio. Então, a gente tem que respeitar, mas não faz parte do nosso negócio, né? Então, eu olho primeiro o founder, né? E eu tenho algumas coisas assim que eu olho e eu faço algumas perguntas, né? Até antes de levar para a pitch, que é bem característico, né? Eu pergunto, tá, você está nesse tamanho, quanto de bootstrap que é? Quanto dinheiro você tirou do teu bolso para colocar na tua startup? Ou quanto a tua família, teus amigos te ajudaram nesse processo? Aí, se vem a resposta, não, eu não coloquei nada, eu estou trabalhando, né, part-time em outra coisa para ver até quando aqui dá certo e, né, para sair totalmente. Então, eu penso assim, se o cara não acredita no negócio dele, que ele não pegou as economias que ele tinha, não convenceu a família que está do lado dele ali para colocar, ajudar ele nessa criação de negócio, cara, então por que que eu vou ter que colocar, né? Então eu olho muito isso, para mim chama uma responsabilidade diferenciada. Outra coisa, o founder, gente, eu tenho certeza que se essas startups que eles eram da tecnologia, né? Se eles tivessem um cara comercial, ia voar, porque um ia cuidar da tecnologia, o outro ia vender, e o cara da tecnologia ainda ia se frustrar, porque ele estava achando que a plataforma dele estava pronta, mas o cliente muitas vezes não é aquilo que você está preparando que supre as necessidades, né, do cliente. Então, o legal é esses dois trabalhando em conjunto. E o comercial é o cara que tem que trazer gente para dentro, porque com dinheiro você constrói o sistema que você quiser, né? E sem dinheiro você não constrói nada. Então, para mim, tem que ter essa linha muito bem ajustada, de um vai para a rua e o outro vai estruturando internamente, né? Mais o time.
E então eu olho muito, muito, muito essa questão. E hoje, né, nas duas instituições, tanto Curitiba Índios quanto a Índios, a gente tem isso como premissa, a gente também tem como premissa faturamento. Não precisa ser milhões, mas a startup tem que estar com faturamento recorrente. Porque aí a gente já olhou que o produto ok, cliente está sendo atendido, então tem mais probabilidade de dar certo. Então eu prefiro ganhar menos, né, na saída e ela já ter né, ser validada. Então eu não gosto de PPT, para mim PPT não diz nada. E esse é como eu olho as startups e como eu olho nos dois comitês que eu estou também. Legal, já foi aqui aprendendo outras dicas, né? Neto, e você? Né? Tua visão, tua expertise, teu olhar, o que você aprimorou aí, até porque você faz muita aquisição, enfim, o que vocês realmente avaliam? Nossa, muito legal essa pergunta, né? Pegando carona no que a Linda já comentou com a gente. A gente, talvez aí, vou chutar aqui, uns 10 anos atrás, rolava uma dica que era, não, aposta no founder. Dependendo se a pessoa for boa, qualquer coisa que você botar na mão dela, né, a coisa sai do outro lado. E a gente percebeu, né, ao longo dos últimos anos aqui que não é bem assim, porque o mercado é cruel, você precisa de várias estruturas para poder vencer. Então, quanto vale uma boa ideia? Já diria o poeta que uma boa ideia não vale nada. Então, né, ao mesmo tempo que você está tendo uma boa ideia, tem um monte de gente tendo a mesma ideia, mundo afora. Então, de fato, é o Uhum. produto pronto, é a mão na massa, é ter algo funcionando. A Linda foi além, né? Ter faturando. Então, acho que uma questão aí no mundo das startups, para quem está buscando, né, investir, é entender qual é o seu apetite ao risco versus o potencial de ganho da startup. Então, quanto mais Uhum. estágio inicial, muito mais risco, está ainda em estágio de ideia, tem que validar, tem que provar, tem que testar. Ao passo que quando você já tem uma startup faturando, né, algum mínimo ali, um piso de faturamento, já está se mantendo, já tem uma primeira equipe de suporte. Acho que esse é um grande problema das startups quando elas estão começando. Nossa, vendemos para caramba. E aí, quem vai tomar conta do suporte? O cliente vai ligar, vai ter problema, quem é que vai, né, atender? Então, são desafios de qualquer empresário, né? Na minha época, eu não sou tão novo assim, né? Apesar de meus cabelos, né, não ter nada branco aqui ainda, mas eu já estou ali mais perto dos 50 do que para baixo. Então, o que acontece? Antigamente, a empresa era empresa. Você tinha um empresário, um microempresário, que ele criava, entre aspas, a startup dele. Então, hoje startup é porque está ligado à tecnologia? Tá, mas tecnologia não é só o que a gente conhece de digital, você tem vários, né, várias tecnologias, você tem toda a engenharia por trás, enfim. Então, o desafio, eu diria que é praticamente o mesmo do que a gente tinha antes, na complexidade de um mundo totalmente conectado, exponencial. Então, né, o meio ambiente ele está mais duro para quem está investindo, porque a competição agora é com o mundo inteiro, dependendo da solução que está sendo proposta. Então, de novo, volto no objetivo do investidor. Então, olhando para o nosso perfil, tá, Silvana? Agora eu vou puxar aqui Uhum. para o nosso lado. Eu vou comparar a grande corporação com a Leve, que eu sou conselheiro administrativo lá, para dar uma diferenciação. Então, a grande empresa, ela está buscando algumas características. Aumento de portfólio, então algum produto que ela não tenha e vai demorar muito mais tempo, investir muito mais dinheiro, ter que provar, etc. Ela vai lá e adquire, né, uma empresa que faça isso. No mundo da tecnologia é muito comum as grandes empresas de TI, né, irem, vamos dizer assim, fazendo M&As aí afora para ampliar o portfólio, simplesmente para matar um concorrente. Então, pô, tem um concorrente aqui pequenininho que está me incomodando um pouco, deixa eu botar ele para dentro, pegar a carteira de clientes, e depois a gente vê o que faz. Faz a mesma coisa que eu, é uma estratégia de sinergia de crescimento. Você tem também alguns aceleradores, né? Principalmente por conta da tecnologia, que a adoção de tecnologia hoje é algo crítico, né? O timing de entrar no mercado. Então, hoje, quem trabalha com TI e não está colocando um produto de IA, sabe que está ficando para trás. Então, será que não tem uma empresa de IA que eu vou lá, faço uma aquisição e já saio na frente? Então, diferencial competitivo. Então, as grandes empresas, elas olham muito mais para, né, essas questões, eu vou dizer, de estratégia corporativa de médio e longo prazo, do que talvez de curto prazo, que seria mais o caso de investidores pessoa física, né? Principalmente brasileiro. O brasileiro gosta
do vezes 10, vezes 100, vezes sei lá quanto que ele está colocando ali, e ele quer isso em 1 ano, 2 anos, ele quer ter o retorno ali dessas startups. Ou seja, vou pegar algo em estágio inicial, vou colocar um pouco dinheiro para ajudar a alavancar, e rapidamente alguém vai se interessar, eu vou tirar vezes 100. Não é bem assim, né? Aí eu vou deixar para o Silvio matar essa bola, tá, Silvio? Estou levantando para ti para já dar, né, mandar para o gol ali, mas não tem essa facilidade de acerto. Então, tem alguns números cabalísticos, né? Aceleradoras de 10 startups, uma acaba, né, dando, entre aspas, ali o retorno financeiro esperado e ela paga a operação das outras 10. Então, tem uns números que são falados aí no mercado. Do ponto de vista, né, de aceleradoras e tudo mais, eu tenho um critério que eu sempre olho no início da entrevista com a startup. É entender se a startup está apaixonada pela solução dela ou não, ou se ela está preocupada com o problema e as dores ali daquele público-alvo, dos clientes, das pessoas, etc. Porque tem muito fundador apaixonado pela solução dele. E aí é um problema, porque né, os fundos de investimentos, etc., nós estamos preocupados com o quê? Com o exit da startup. Então, eu tenho que fazer uma saída do founder em algum momento. Ele tem que abrir mão, né, das ações. E ele está tão apaixonado pela solução dele que quando ele ganha uma oportunidade, pingou na frente dele, ele fala: não, isso aí é pouco, não quero. Então, qual é esse, né, esse apetite de saída? Então, obviamente, aí toda a questão contratual inicial faz toda a diferença, MOU, enfim, todos né, os jargões que a gente tem no mundo das startups, mas eu estou preocupado com o fundador que quer fazer um exit. Ele não quer só ficar apaixonado ali pela solução dele. Então, esse faz sentido. Então, ele, né, já tem ali os clientes mínimos dele, já tem o faturamento. Estou só colocando mais um indicador que a Linda Uhum. já disse, que tem apetite para o exit? Porque se não tem, eu não quero investir nessa pessoa, porque eu não quero, né, tirar meu dinheiro daqui 30 anos quando ele quiser sair. Eu quero num espaço de tempo médio, talvez. Não é o curto, mas um médio, tá? Então, o longo prazo, talvez eu vá investir na bolsa, ações, né? Tem outros tipos de investimento. Então, eu acho que isso a startup tem que entender, que ela é um tipo de investimento. Quando ela está procurando investimento, obviamente, né? Porque tem Uhum. startup que não está buscando investimento, ela está buscando cliente, é outra necessidade. Uhum. Então, quais são as comparações, com quem que ela se compara no mundo dos investimentos? Ela tem que saber o que é uma Selic, o que é um, né, tesouro direto, ela tem que saber minimamente com quem se comparar, porque no final do dia é dinheiro entrando e tem alguém esperando o dinheiro, né, retornando. Então, acho que esse é o trade-off aí que acho que nunca vai deixar de existir, né? A questão do dinheiro, alguém está colocando, alguém tem expectativa de retirada futura, tá? Não, isso é fato. A gente fala um pouquinho do investimento anjo, mas né, não é dado. Por mais que a gente fale que é fundo É, perdido, não é tão fundo perdido. não. Mas Eu enfim, sempre digo que anjo, ele é bonzinho, mas ele gosta de ganhar dinheiro. é Até tem, verdade. até tem fundo perdido, né, gente? Vamos lá, tem alguma, mas aí você vai pegar alguma linha Tem. de governo, etc., Sim, que, aí vai ser É, né, vai outra coisa. pegar lá Uhum. não é um. o anjo fundo perdido. O Se anjo, alguém anjo estiver não aqui, é. me manda que eu estou Não é. precisando desse fundo perdido. Legal. Silvio, pegando o gancho, quando a gente fala de crescimento, acho que a Linda trouxe muito quando ela fala do perfil comercial, enfim, essa questão. Quando a gente fala de escalar, né, quais são as dores que você vivenciou nas startups que você tem? Porque é uma grande sacada, né, e virada de chave. Aonde que eu começo a realmente fazer o ponto de virada para escalar? Porque senão acaba sendo um negócio, uma outra empresa não escala, e enfim. O que que você tem observado na tua experiência? Obrigado. Vou conectar lá com o que o Neto e a Linda disseram. Vou começar no início, né? Para mim, toda análise de business é análise de gente, tá? O resto tudo depende das pessoas sempre. Em qualquer parte do mundo será assim, o dinheiro mudou, a moeda mudou, mas são as pessoas vendendo para pessoas, comprando de pessoas, então eu analiso gente. Nesse aspecto que você está falando, para a gente assim, primeiro que tem todo mundo quer ser Neymar, todo mundo quer ser Ubermodel, todo mundo quer ter unicórnio. Então, a primeira coisa que eu faço antes de saber se vai escalar ou não, que é uma coisa bem antes que é legal de fazer, eu desenho o processo. Cara, se tu conseguir desenhar o processo sem que exista produto e que tu tenha certeza que naquele processo, né, vai cumprir os papéis, vai atender o que eu entendo que está previsto de atender da dor, resolver a dor, mas eu consigo saber começo, meio e fim de um processo, porque ele hoje é um processo que a gente está, pode ser lean, pode ser startup, mas ele sempre existiu, né?
Ele tem uma estrutura de como é que eu vendo, para quem eu vendo, quanto eu vendo, né? Dentro dessa lógica, eu sempre tento convencer o cara a perguntar assim, tu não precisa ser startup. Nem tudo é startup. Então, assim, tem certeza que vai ser startup. Tu pode ter um negócio, tu pode ter um business, tu pode ganhar dinheiro. Não precisa ser startup, né? Se tu não vai conseguir, digamos, aumentar o teu workload capacity, né? Que tem coisas que não vão ser assim, né? Então, assim, o que que tu tem? É produto, pessoa, processo. Então, o cara assim, não, eu tenho uma consultoria. Tá bom, esquece, morreu, né? Porque tem coisas que dependem. Ela está centrada em quem? Nessa, em ti. Se tu sai do processo, ele continua existindo? Não. Então, estamos no fim. Já iniciamos pelo fim, né? Porque eu preciso, como disse, né? Em algum momento, prescindir disso, né? Prescindir da pessoa. Então, se eu analisar que o ego vai perseguir aquele negócio, né? Que a estrutura chega um momento que ela não consegue escalar, e, de novo, tá? Não é, às vezes, pelo negócio, é pelas pessoas. As pessoas não conseguem fazer com que ela escale, tá? E porque não tem esse conhecimento, porque, como eu disse, né, eu preciso de gente, preciso de dinheiro. Uma coisa que me ajuda muito a pensar nisso é o que que eu entendo, aí é fit, tá? O que que é o perfil mesmo, o que que é ser investidor e o que que é ser investido. O cara não sabe o que que é ser investido. Então, assim, eu quero o dinheiro dos outros, que é sempre assim, trabalhar em banco, né? Mas eu não quero que tu te meta, eu te devolvo, tá? Então, eu não quero que seja estratégico. Não, não, eu quero te dar pitaco. Então, se o cara quer o dinheiro, mas ele não permite que eu vá trabalhar a estratégia com ele, a chance de escalar também é ruim, porque ele não está ouvindo gente, né? Então, eu tenho que casar tese de investimento, né, com tese da startup. Então, eu ouço muito a postura. Outra coisa, se o cara vai escalar ou não, né? Tu sabe que saber o que eu não sei, né? Saber que eu não sei. Cara, eu não tenho isso, eu não sei isso aqui. Quando eu vejo o cara não sabe, eu tenho uma pergunta simples: como é que tu resolve esse gap de gestão estratégica? Ele pode dizer, não, eu vou fazer. Ele não tem a competência, não vai escalar, não vai viver. Né? Assim, eu preciso desse cara no meu cap table. Cap table é duas coisas, né? Eu tenho a ideia, quanto mais estiver aberto no início para ter um cara que entende do mercado, com todo respeito à tecnologia, tá? A tecnologia está cada vez mais comprada, né? Qualquer um hoje está, com todo respeito, está estruturando tecnologia, tu coloca um cara para dentro, já. A gente nasceu com CIO, CTO, a gente nasceu agora a gente está ao contrário para mim, né? Quem é que eu vou casar aqui para desenvolver para mim, né? Já é quase do tipo, eu tenho uma estrutura. Então, eu vejo que a gente consegue mesmo escalar de novo, como eu disse, né? Que é o conceito que todo mundo tem que estudar, que a gente já leu sobre isso, que é o conceito de plataforma. Se o negócio independer de mim, e ele conseguir estar colado com alguém de plataforma, e eu conseguir agregar tecnologias e soluções que já existem, eu vou adiante. Porque eu não vou inventar todo o processo da estrutura de relação com os clientes. Entende? Então, eu tenho que ser atrativo para quem está no mercado. Eu sou quase hub quando eu estou dentro de uma estrutura de fornecimento de solução, porque ninguém fornece solução completa. Eu forneço gap e os outros me ajudam. Né? Eu cresço, na minha visão, através dos outros mercados e através dos outros. Resumindo, é mais ou menos como é que eu penso. Depois a gente pode falar do que eu analiso, tá? Mas como não o tempo é curto, depois a gente fala mais. Não sei se eu Não, e olho o que por eu aí, ia tá? pegar o gancho contigo agora, a gente está falando muito aqui de começar essa jornada de board. E você já pegou o gancho falando se a pessoa aceita ou não aceita os pitacos, né? Porque é um pouco disso. A pessoa tem muito medo de montar a governança de uma pegada do tipo, eu vou ter mais alguém mexendo as paciências, querendo me cobrar, ou by the book, ou assim por diante. Quando a gente está lançando aqui nessa jornada, e eu já falei com as startups em paralelo, a intenção nossa é como que eu te ajudo no negócio, mas tem que ser o mais livre e aberto possível. Tipo, sabe, eles não podem sentir o peso do tipo, ah, eu quero mais reporte, quero mais isso, quero mais aquilo. Porque senão eles têm que fazer produto, têm que vender, têm que fazer uma série de outras coisas. O que que você, ao longo da tua trajetória, percebeu como dicas do que dá certo e o que que não dá certo nessa jornada de board de startup? Vamos lá, então. Eu acho uma coisa muito legal é a educação, tá? Todo mundo trabalha com startup, mas acha que sabe tanto um lado quanto o outro, tá? O investidor sabe, acha que sabe onde é que está investindo, e a investida acha que sabe o que é o dinheiro do outro. Né? Ele não sabe, quando ele tiver sócio e dinheiro, que ele se tornou escravo, né? Até ali ele respondia para ele. Ele, né? Ele tá assim, é o último, o primeiro é esse cara, né? Nem a mulher veio depois, o parente veio depois, o sócio.
O dono do dinheiro disse isso. Então, eu diria de um lado muito importante, tem duas figuras no mercado que a gente sabe, que é investidor mesmo financeiro e investidor estratégico, né? Startup, para mim, deveria ter investidor estratégico. Aquele cara que me ajuda, aquele cara que entende, aquele cara que está disposto para entender o que é risco, o que é longo prazo, que pode dar errado. Não o cara que é financeiro, porque isso não é uma aplicação financeira. Isso não é uma estrutura de carteira que eu vou no banco e digo quanto é que é a taxa, qual é o risco que eu corro. Não é. Eu tenho que entender da estrutura de mercado e gente, né? Porque as pessoas também falham no meio do processo, tá? Então eu tenho que educar o investidor para ele saber que aquilo não é um modelo tradicional, né? Que aquilo é portfólio também, tá? Então isso que a gente tem que aprender. Eu olho para o investidor assim, você está entendendo se é portfólio? Se tu tem 500 mil, não bota 500 mil de startup, certo? Tu tem uma carteira, escolhe algo, começa por um teste daquilo que tu entende, depois a gente pode educar o cara, né? A gente pode falar disso, né? Então, na governança, eu tenho que entender como é que eu contribuo, certo? Como é que efetivamente eu faço diferença para aquele. Porque às vezes é o que tu disseste, eu estou num board, estou com um monte de gente, diz assim, tá, mas vamos ser humildes, o que que eu agrego? Se eu não agrego nada, não entra. Não faz diferença para o cara. Entende? Que governança é essa que eu vou dizer para ele? Eu vou ensinar, não ensino nada. Eu pergunto bem, vejo onde está, e se eu não sei a resposta, eu ajudo ele a resolver. Simples assim. Eu não, com toda a humildade, não precisa ter resposta, mas eu preciso ter contato, eu preciso ter experiência e passar essa estrutura para ele, que ele tenha mais tranquilidade para isso. Do outro lado, a gente tem que educar a startup, porque isso é um problema da gente de educação de universidade, tá? A gente não é educado para o mundo real. A gente sai da universidade, cai e acha que é advogado, não sabe nem o que é ser advogado, não sabe nem o que é ser correntista, não sabe nem o que é um CPF, não sabe nada. Então, tem uma diferença para mim muito legal também na startup, nesse mundo, que é empreender e empresariar. A gente pode ajudar muito nisso. Porque o empreendedor, ele vive esse dia a dia totalmente confuso e está tudo muito legal. Tem uma hora que o dinheiro entra e assim, peraí, tem que ter processo, contratar gente, gerir gente, conversar com gente, estruturar como é que eu registro. E as pessoas não estão preparadas para trabalhar com outras pessoas. Porque eu te falei de pessoa, né? O cara que não sabe trabalhar com gente, e não aceita que ele vai ter que crescer de gerir gente, trazer gente, e gente é cliente, gente é board, gente é. Ele tem que gostar de gente, e não de produto, certo? E por final, te digo assim, na minha experiência, né? Tu entende realmente o custo do dinheiro? Como a gente falou, o dinheiro era teu, gastou tudo bem, quase morreu. Segundo dinheiro, cara, é client fund. Vamos gerar, assim, os caras comprar, vamos fazer gerar o que tiver, até que tiver um reforço para depois começar os outros dinheiro. Todo mundo quer dinheiro de alguém, como eu te disse, né? E aí a história da casar tese, né? Não é se não interessa quem é lá, o Shark do outro lado. A tese daquele fundo, como disse o Neto, né? A tese daqueles caras que estão buscando casa contigo, senão não vai. Até a gente fez uma brincadeira aqui, a gente já faz com outros amigos, vamos fazer ao contrário, é eu que vou levar e fazer pitch de investidor, eu quero saber qual investidor casa comigo dentro da minha tese do que eu quero estruturar, não é o contrário. Não é só eu que faço 5 minutos falando, né? Me diz aí onde é que tu quer investir, o que é que tu pretende retornar, como é que tu gostaria que fosse o dinheiro, como é que... A gente não faz ainda, alguns fazem, tá? Eu até brinco com isso. E aí a gente procura quem casa com a gente dentro de uma lógica de longo prazo, de board, e de board que está disposto a ajudar naquilo que o cara quer, tá? E é por isso que o consultivo é muito melhor. Não leve para dentro de uma startup um board. Quando eu até vi o Neto dizer, eu sou, o Neto dizer, eu sou conselheiro, né, do conselho, né? Conselho administrativo. Quando tu bota o ADM, não estou dizendo que é ruim, tá? Tu bota o ADM para uma startup, o cara assim, ele não sabe nem o que é o administrativo, tá? Que tu está falando. Já conecta com outra coisa. Eu nem uso o conceito mais para não dizer, eu estou aqui para, né, vamos trabalhar. Como é que a gente se aconselha aqui? Como é que estrutura o conselho? Mais ou menos isso, tá? Uhum. Neto É, e Linda, eu vi levanta o a bola aí. receio, né? Alguns, do tipo, de quanto em quanto tempo é a reunião? O que que eu tenho que apresentar? O medo era assim, é mais alguém para me cobrar ou é alguém que eu possa abrir meu coração e falar das dores e tudo mais? E, Linda, tua experiência, né? Quando você está lá nos teus conselhos de startup, né? Então, o que que você vivencia? O que que você realmente olha? O que que você acha que são as maiores dores? É bem o que o Silvio disse, né? A gente vai lá, quando bota o ADM, o cara diz, meu Deus do céu, é mais alguém que vem aqui me dizer o que eu tenho que fazer, no final da reunião vai embora, eu fico com o pepino aqui, tenho que ir, me sinto sozinha, né? Então, eu tenho um estilo um pouco diferente, né?
Eu até tenho que me cuidar, Silvana, porque senão eu já estou trabalhando lá por ele de graça, já estou envolvida até né, o último fio de cabelo. Mas o que que a gente vivencia? A grande maioria tem sim a dificuldade, e eu vejo assim, quando eles pegam a grana, eu sempre costumo dizer, o que que se vendeu? O que que se vendeu para o teu investidor? E aí chega na hora, ele se embanana, coitado, né? Então vamos lá, tá bom, você vendeu isso, vamos a analisar se isso que você vendeu realmente é factível ou você vendeu porque alguém te disse que se você vendesse dessa forma, o pessoal iria investir em você. É, cara, tem tanta coisa básica que ele precisa. Às vezes ele está quebrando a cabeça até para fazer um planejamento de como ele muda um canal de venda. E às vezes eu entendo de venda, eu gosto de gestão, mas, por exemplo, eu tenho dificuldade, não casa comigo, por exemplo, contabilidade, esse financeiro, para mim, não consigo e não gosto. Mas aí ele tem essa dificuldade, o que é o meu papel? É buscar alguém que saiba para ajudá-lo. Então, no primeiro momento, a gente tem que ter o cuidado para não invadir a casa dele, né? Porque ele, no final do dia a gente vai embora, ele tem que trabalhar mesmo, e ter o cuidado de ajudá-lo. Como é que eu cresço, né? Eu peguei uma grana agora aqui, os caras vão bater em mim porque eu tô com esse dinheiro e tô aqui correndo atrás do rabo. Então, ajudar a montar as estratégias e cobrar a execução, né? Eu tive startup que eu fiquei um ano, toda quarta-feira, ajudando ele a fazer, montar e a gerir um time de venda. Porque ele não tinha essa vivência, mas ele era muito coachable, né? Então, ele foi, eu fiquei um ano fazendo isso. E acho que é mais comum do que a gente imagina, porque normalmente alguém que é founder, ele é bom em, sei lá, tecnologia, é um CIO, é isso, é aquilo. Isso, Mas não necessariamente ele tem toda a expertise. Então, assim, em alguns pontos, seja de pessoa, seja finança, seja comercial, enfim, vão ter os pontos que ele vai precisar de apoio. vai precisar de apoio e a gente tem que entender isso. Porque às vezes eu vejo, né, eu já convivi com gente que botou dinheiro achando que o cara é Deus, o cara não é Deus, o cara é um menino que teve mais capacidade do que a gente de montar uma startup, de botar a cara no mundo, e ele precisa de ajuda, porque eu sempre falava, alguma coisa daquele mundo dinossauro eu posso ajudar aqui, né? Eu posso ajudar a estruturar, eu posso contribuir com ele, porque, primeiro, ele é novo, ele não passou pela trajetória que eu passei. Então, eu consigo ajudar ele a ele girar todos os pratinhos, né? Então, é isso que a gente tem que ajudar e ensiná-los que, apesar de ser um conselho consultivo, ele tem que já ir se preparando para ter no futuro conselheiros pagos, e que ele precisa ter uma governança dentro da startup. Até porque cada vez mais que vai passar por outras, né, rodadas, realmente vai Exato, demandar. Então, vai a gente já vai demandar um entrar fundo nisso, pega. porque, então isso é importante. Neto, e tua Legal. expertise? O que que você pegou, o que que você viu, né? E assim, acho que é uma realidade que quando a gente fala do mundo corporativo, você tem várias pessoas que fazem várias coisas, você fala e vai executar. Ali o cara não, faz A, B, C, Uhum. se comprometeu a te entregar algo na data, não vai ter te entregue, enfim, você fala assim, putz, não é comprometido. Então, assim, qual que é aí os lessons learned que você adquiriu ao longo dessa trajetória? Vamos lá, eu tenho feito, né, participações em alguns programas de aceleração, Silvana, e acredito que aqui, né, temos algumas pessoas que já participaram como mentor ou como, né, Uhum. enfim, facilitador aí do processo, e a Leve, ela faz isso. Então, na Leve hoje, qual é o grande deal ali dentro? A Leve, como uma venture builder, ela oferece toda
uma estrutura, vamos dizer assim, para as startups, que são aceleradas, ao passo que estamos em busca de investidores para o êxito do founder ali. Então, esse ciclo de crescimento, ele não é simples para a startup, como a gente estava falando antes. Eles são ali, né, jovens que já querem colocar CEO enfim, nas redes sociais, porque eu sou o presidente, sou o dono, sou founder, então tem um sex appeal aí em relação à posição, né, até frente aos colegas de trabalho, os recém-formados. Tem um pouco de mito também nessa história toda. Saiu uma pesquisa, se não me engano, foi o ano retrasado, não é tão recente, mas a idade média, né, dos founders no Brasil, aproximadamente 42 anos, e Estados Unidos, aproximadamente 40 anos. Então, não são exatamente jovens, mas hoje, atualmente, as universidades estão sim fomentando que o trabalho de conclusão de curso seja a criação de uma startup. Então, você tem uma mudança na forma de pensar ali no mindset da academia, fomentando cada vez mais que eles sejam empreendedores. O que, né, por um lado, é muito interessante, por outro, é um cuidado. Porque, de novo, eles vêm com um problema e com uma solução, mas toda a estrutura para suportar isso funcionando, às vezes não passa, né, pela cabeça deles, não tem experiência, não tem contato, não tem network e tudo mais. Então, como eu disse no início da minha fala, né, na outra passagem, foi área de manutenção e suporte. Isso daí, eu falo assim, é um problema bom que eu quero ter lá na frente. E aí não pensa no começo, de repente a conta não fecha. Começa a vender, mas aí para dar o suporte e manutenção já não tem, né, uma margem de lucro ali dentro e precisa revisar todo o business. Então, acho que quanto antes eles buscam, né, esse tipo de ajuda, tanto de programa de aceleração, quanto de, né, investidores e conselheiros mais experientes, mesmo que seja pro bono, seja, né, o sweat money que a gente fala, vamos lá ajudar e, né, em troca de participações ou alguma coisa nesse sentido, faz com que a startup pare para pensar e planejar áreas do conhecimento que as grandes empresas possuem, como, por exemplo, uma área de RH, como, né, uma área de repente, de direito ali dentro. Quem é que é o advogado da startup para questões legais? Quem é que está olhando áreas de regulatório, dependendo da atuação da startup, tem que ter alguém olhando, né, para as leis, publicações, etc. São áreas muito específicas, além daquelas corriqueiras que a gente já conhece, como financeiro, como né, a própria área administrativa, que a gente falou aqui de uma forma geral. Então, tudo isso acaba influenciando o sucesso da startup. Então, de novo, dependendo do estágio, né, de maturidade em que a startup se encontre, ela vai enfrentar mais ou menos desafios dali para frente como uma provedora de produto ou serviço, né, como uma empresa de fato. Agora, a caracterização, acho que o Silvio comentou isso também em uma das falas dele, de uma startup, o que que é, né? Daí, de novo, Silvio, eu levanto as bolas para você cortar, tá? Qual que é a diferença de uma startup e de uma não startup hoje, nos dias de hoje? Então, é só grande corporação? A gente tem a pequena corporação que não é startup, que é uma consultoria, né? Eu acho que alguém falou sobre isso também, que é uma consultoria, ou não, eu tenho aqui uma prestação de serviço que não vai escalar vezes 100, né? Não vai ter esse crescimento exponencial. Acho que esse é o X da questão aí, da expectativa de crescimento exponencial que todo mundo cria em cima né, daquele negócio, daquele business ali. Agora, vamos lá, cá entre nós aqui, né, gente? Tranquilo aí para as grandes corporações contratar as startups? É outro problema na outra ponta. Então, um tem acesso ao mercado, o outro tem acesso à tecnologia, né, de ponta. Como é que você faz encaixar isso? É complicadíssimo. Tem empresa até hoje que está contratando, né, o Open Innovation aí, de algumas empresas que vendem esse tipo de serviço para diminuir, vou usar esse termo, mas nem sei se está o mais correto, mas a governança corporativa de grandes corporações dá uma ajustada para aceitar esta etapa. Não, nós Uhum. precisamos aí dos seus últimos X contratos. Não tem X contratos, cara, é o primeiro, né? Abre a porta aqui para a gente poder testar. Então, eu acho que o modelo dos negócios, Silvana, ele mudou. Então, tanto na grande corporação, de quebrar um pouco esse modelo tradicional para aceitar o erro, aceitar, né, o teste, vamos fazer piloto, vamos começar pequeno, toda aquela história de Lean Startup que a gente, né, fala nas mentorias, como do lado das startups também, entender que é preciso uma estrutura, tem que cumprir uma agenda, independente se ele faz mais de um papel dentro da startup, ele tem que ter o mínimo de organização ali dentro, que é uma empresa. Ele não pode, né, marcar coisas que a startup faz com alguma frequência,
começa a desmarcar a reunião com o cliente. Gente, cliente é a coisa mais importante para startup, ou uma das, né? Começa a Uhum. desmarcar, mas aí você vai ver o porquê. Ah, porque hoje não tem um motivo, né, assim, plausível para tanta mudança. E isso a gente precisa ajudar. Então, né, já diria que na multidão de conselhos a sabedoria. Precisamos ajudar as startups. Independente da, vamos dizer assim, idade média, né, dos componentes ali da startup, das pessoas. Porque sempre a primeira vez que você está empreendendo, você vai enfrentar esse tipo de problema. Por isso que nós estamos aqui, né, reunidos. Então, quem nunca quebrou a cara empreendendo, talvez não tenha como, né, ajudar ali as pessoas a falar, ó, cuidado, aqui é uma parede, hein, você vai quebrar a cara igual eu quebrei. E você vai tentando ajudar. Eu acho que esse é o principal ponto aí, Silvana, para as startups, elas entenderem, né, que tem uma corporação pesada de um lado, mas que elas precisam ter o Uhum. mínimo de estrutura do outro. Então, como é que fica, né? Pegando o gancho um pouquinho na tua fala, né, Uhum, num aulão básico, a gente está falando de níveis de maturidade, e a gente pegando as uhum, startups do Cubo, eu sou Series A, eu sou pré-seed, eu sou seed. uhum. O que que é cada nível quando a gente está falando de faturamento, normalmente as rodadas de captação, né? Dá uma simplificada aqui pra gente. Ó, por exemplo, o Cubo ele tem um processo seletivo muito interessante. Teve uma época que eu tive um contato muito próximo com o Flávio, né, o Pripas, que era o CEO lá do Cubo há uns anos atrás. Depois passou para Renata, agora esqueci quem tá, mudou de novo. Agora é o Paulo e O Paulo, o Paulo isso. e o André. Tanto É, o Flávio já esteve aqui com a gente e a Renata também é legal. membro, tá? Então a gente Não, fica aí excelente. para. Uhum. Então, eles têm um processo seletivo muito interessante ali, que é a startup tinha que estar faturando no mínimo R$ 30.000 por mês. Você tinha que ter o mínimo de estrutura para estar dentro do Cubo. Então, não era qualquer startup. Então, esse é um primeiro ponto, né? Depois você tem as rodadas de investimento. Então, cada nível, né, de rodada de investimento, ele tem uma proposta específica e vai cobrar, isso é muito importante, uma estrutura dos founders, né, da startup em si. Então, quanto mais dinheiro a startup está buscando, muito mais ela vai ser cobrada. Isso tem que estar muito claro desde o começo. Ninguém vai pôr dinheiro e soltar e falar assim: o ano que vem eu volto para ver como é que tá. Então, não, tem um processo, né, extremamente importante que é a due diligence, que quanto antes a startup tiver um parceiro que faça isso, para falar, olha, quais são os seus riscos, né, como é que está teu processo, o Silvio falou bastante sobre isso, desenho do processo e tal. Como é que tá? Tem algum gap? Tem alguma coisa que não está minimamente, né, desenhada, estruturada? Porque isso vai fazer a diferença quando ela estiver participando das rodadas de investimento. Então, obviamente, quando você tem uma primeira rodada, uma segunda rodada, aí você vai alçando valores astronômicos, vamos dizer assim, pode chegar, né, bilhões aí de investimento, só que tem vários detalhes, diluição de todo mundo no meio do caminho, como é que fica, quem está entrando ali que tem um contrato de vesting, está no meio do caminho. Então, a startup tem que aprender, tem que estudar um pouco de governança de startup para ela entender qual é o impacto disso. Senão Uhum. fica tudo olhando só para o número absoluto, né? E na hora que vamos dividir tudo, então beleza, tô saindo. Aí ele fala: caramba, cara, trabalhei tudo isso, me lasquei aqui, só tô levando isso. Tem muita gente que acaba passando por esse problema. Então, de novo, levantando a bola para o Silvio aqui, né? Nessas rodadas, Silvio, que tem né, a visão de processo. Acontece isso mesmo, Silvio? Até vou aproveitar aqui. Eu acho assim, dentro da tua fala, né, Silvana, que tu colocou, era para eu falar mesmo ou não? Sim, total. Porque de repente tu está coordenando aí, só eu aqui. Fica Só porque o tranquilo. Neto provocou, eu já estou aqui falando, né? E Vai é lá. assim, eu acho que a gente tem uma fase muito distinta, assim, para a gente, essa história que a gente classificou, que não precisa ser assim, né? De seed, pré-seed e Uhum, séries, né? Então, é muito mais etapas, para ficar claro para a gente, nós não vamos decorar isso, né? Mas se a gente está falando de semente, eu estou falando quando ainda não existe o produto, quando eu não estou, a coisa não foi para o mercado, digamos assim, né? Então, eu vou dividir em séries de seeds, né? Eu estou lá no uhum, meu dinheiro primeiro, antes de seed, estou botando meu dinheiro, como a gente falou. Aí o cara, preciso de um dinheirinho para testar a tese, testar o que eu estou fazendo. Eu não tenho 100 mil, 50 mil, 200 mil para... Olha, eu não fiz nem o primeiro MVP, eu não... Se funciona o processo, eu preciso trazer o cara que tu disse, preciso contratar. Falando, tá, beleza. Então, eu ainda estou...
Aí antes do anjo do seed, né? Meu dinheiro, anjo, que não é tão anjo. Se depois eu tenho um pré-seed que, tudo bem, eu ainda estou na fase de modulagem. É mais ou menos isso que eu, pelo menos, entendo, não sou expert, tá? De modulagem. Quando eu estou entrando em mercado, quando eu quero colocar produto, estruturar esse go-to-market, eu preciso de expandir, aumentar esse ponto. Então, aí eu preciso de mais dinheiro, né? E que tem uma falácia aqui também, tá? Para a gente pensar, tá? Nessa história de série A e de série B, o que seja, tá? Na minha visão, né? A gente está trocando visão, né? Uhum. Quanto mais eu preciso gastar dinheiro em marketing ou em propaganda, eu diria que inversamente proporcional, o meu produto seria bom, tá? Uhum. Para pensar, né? Os caras vão bater em mim, mas eu vou te dizer, tá, Silvano? Tu que trabalha com grande empresa, se a Coca-Cola fosse tão boa, eu não precisava gastar tanto dinheiro como eu gasto todo ano, se tu olhar quanto é no balanço delas o investimento de estrutura, né, de propaganda, marketing, O comercialização, né? marketing, né? Porque é absurdo. E por quê? Porque se a gente, isso penso eu, não sei obrigar, tá? Mas assim, o troço não é bom, não faz bem, não dá, não mata a sede, não tem nada disso. Mas a gente consome pra caramba isso, né? E fica assim, e como é que consome tanto, né? Mas é porque ele não seria uma startup, porque ele gastou todo o dinheiro em marketing para vender alguma coisa que não. Hoje ele não sei se ele vingaria, tá? Como remédio, talvez, lá no início, né? Então eu penso assim, ó, eu tenho que forçar o cara a pensar que eu não preciso de dinheiro para marketing. Como é que isso se torna natural, orgânico nas minhas relações, numa estrutura junto com o que já funciona, né? Para que o meu produto faça sentido. Porque ele é água mesmo do deserto? Então o cara tem que estar com sede, bota do lado dele e pronto. Eu não preciso fazer um grande esforço para convencê-lo, o consumidor, então é água mesmo, é água pura, é água boa, e vai te fazer. Quanto mais tem isso, tá, mais longe ele está. É bom teste, tá? Eu não estou dizendo que não tem que usar isso para ganhar algum mercado, certo? Ainda mais se o mercado já existe, se eu vou competir no mercado que existe, de novo, né? Não é oceano azul, já não sei se é startup, já não sei se eu devia estar lá. O cara tem todo o dinheiro do mundo para me ganhar, o que eu vou fazer para não ganhar? Mas às vezes os Nubank dão certo, né? O mercado financeiro existe, mas eu trabalho de outra forma, né? E não trabalhei primeiramente que nem XP, né? XP não era investimento, XP era educação, né? XP vou educar as pessoas para saber como investe. Depois que tem 10 mil pessoas sabendo, será que vocês estão aqui? Vocês querem botar um dinheirinho aqui que eu levo lá para o banco? Mais ou menos isso, né? Então, assim, entrou por um outro lado, entende? E levou tempo. Então, também é uma estratégia de go-to-market, quando a gente fala, não é direto, né? É criar a estrutura de permear o mercado com soluções que já existem. Tu vê, no meu mercado, no que eu penso, tá? Para mim, XP foi rêmora. Você sabe o que é uma rêmora? Não. Rêmora é o bichinho, aquele que nada do lado do tubarão e só alimenta do restinho, tá? Ele não faz nada, porque tem alimento sempre seguro, porque tá lá, o tubarão nunca come ele, mas um dia ele vai crescendo, um dia ele se tornou tubarão, né? XP se tornou tubarão, né? Mas ele cresceu, não sei se de lado de bancos. Então dá para perceber esses movimentos assim. Então acho de fases, tá, Neto? Não sei se era isso, mais ou menos é nessa linha que eu entendo. Eu acho dos pontos, tá? Eu queria voltar num ponto que eu acho legal, tá? É assim, como é que a gente consegue ajudar a startup, tá? Primeira coisa, eu diria, de um conselheiro é gerar confiança, tá? Tem que gerar confiança. Porque para o cara é o filho dele, tá? E quem é mãe sabe muito bem isso, né? Ninguém cuida do meu filho melhor do que eu. Como é que o cara vai me dar conselho? Vou te pedir um conselho, mas não toca, tá? Eu quero saber isso dessa forma. Eu te perguntei, foi isso, né? E aí, se tu decide qualquer coisa, tu é muito velho, tu é muito isso, tu é muito aquilo. O meu tempo agora é diferente. No teu tempo era isso. Não tem meu tempo, porque o tempo ele não existe nesse sentido, né? Nós estamos vivendo no mesmo momento. Eu estou vivendo que eu. Então, quando a gente estabelece, e eu acho que tem que investir um tempo, né, de criar a confiança para que o cara faça a Silvana e também o que a Linda disse, ele me diga a verdade. Entende? Cara, vamos para a mesa do bar, então. O que é que tu precisa? Né? Diria eu, como gaúcho. Cara, tchê, o que tu precisa? Vamos ver. Eu não sei, tá? Ótimo. Então nós estamos chegando pertinho. Se tu não sabe o que tu precisa, nós estamos bem, porque tu já sabe ser de algo que tu nem sabe o que é. Então eu vou te ajudar a ver o que é que tu precisa, tá bom? É tão básico quanto às vezes, tá? E às vezes é isso, cara, eu ouço, como o contrário é verdadeiro, né? O que é mal, NPS, automático? O que esses caras estão falando?
Essas só são outras nomenclaturas, tá? Então a gente faz o quê? Pega a experiência, que nem disse, do meu mundo jurássico e tem a humildade para dizer que acontece de outra forma e como é que eu controlo o processo, estrutura de processo, num mundo que a governança é diferente de um mundo hierarquizado. Eu não estou na Renault, então eu não tenho essa distribuição, estrutura que eu estou vendo. Então, peraí, que distribuição e estrutura eu tenho de fazer governança numa coisa tão dinâmica que o cara não se apavora? Existe. Então tá, vamos descobrir como é que funciona para ti, certo? Mas o mínimo, que nem disse o Neto, tá? E disse ainda, acho, do processo é assim, eu tenho que saber os problemas, hierarquizar problemas, um mínimo de parede para saber por onde eu começo e começar a destruir as coisinhas devagar, né? Porque senão eu fico ansioso, quero abraçar o mundo. E como disse Armin Klink, né, ele viajou, né, quase 200 dias, um ano todo antes de botar o pé na água. Ele já tinha viajado 1000 vezes antes de viajar. Essa história de não planejar é uma falácia. Quando vai o barquinho é porque eu já planejei muito, errei muito pensando. E eu tenho que pensar sem dinheiro, eu tenho que pensar sem custo, eu tenho que pensar sem apostar tanto. Então, eu diria, gera o sistema de confiança, descobre o real problema, bota em hierarquia o problema e começa a destrinchar esse problema. E aí tu demonstra para a pessoa que está ali que ela é confiável. É mais ou menos assim, né? É vó e mãe. Mãe, deixa que eu cuido. Então, cuidou do teu filho, tu me cuidou de mim, mas agora é outro momento. Né? Até o momento que a mãe está lá e o cara, o que ela faz? Quando ela precisa, deixa o nenê e vai embora, né? Tá bom, eu vou É, passear com o namorado. e acho que Desculpa aí. pegando o gancho. Não, tranquilo. E acho que pegando o gancho, a nossa jornada a gente vai montar trios para assessorar as startups. E por que da intenção dos trios? E quando eu falei com as startups, além do trio, é para usufruir da nossa rede. Então, é um pouco do que a Linda falou lá no começo. Pois eu não sei do tema A, né, de marketing, não sei do tema comercial, porque vai cair trios que você não vai conhecer todo mundo, de tudo. Quem que eu aciono na rede que pode ajudar? E aqui, principalmente, é como que a gente conecta com a rede que a gente tem, para ajudá-los a fazer negócios. Então, por exemplo, e aqui acho que é um dos pontos que eu percebi, e aí eu queria, né, como uma última pergunta, eu já abro para o pessoal. Nas falas prévias com as startups, muitos falam assim, mas tem um deles, por exemplo, eu sou um nicho muito específico, eu sou de cartório, blá, 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 só se for o cara XPTO. As pessoas têm uma doce ilusão, na minha percepção, que só a pessoa X, que está lá no currículo, que é da área de cartório, vai conectar ele com o mundo. Uma outra que eu bati um papo, ela falou, sim, mas ela é da Argentina. Eu sou da área de energia, e nas empresas que eu vi que vocês têm, porque é Volvo, Renault, não sei das quantas, não tem energia. Eu falei, minha querida, a gente tem floresta de painel solar, disso, daquilo, um monte de rede, de investimento. Então, às vezes, a pessoa só pega pelo rótulo, né, aquela primeira coisa, e acha que aquilo é conectar ou não conectar. Então, a gente que fala muito de conexão, às vezes surge grandes oportunidades onde a gente não faz ideia. E eu acho que é isso de usufruir, como que a gente consegue ajudar, conectar com a pessoa certa e fazer esse processo de uma maneira geral alavancar. Queria estar abrindo aqui, pessoal, para perguntas de vocês. Ô, Silvana, enquanto o pessoal vai animando aí na pergunta, tem um site muito bacana sobre dados, né, de investimento aí nas startups, que é o Crunchbase. Eu não sei se vocês conhecem. Não conheço. Crunchbase.com é muito interessante. Eu acabei de olhar que agora ele colocou algumas informações, eles estão colocando agora para, né, quem paga o serviço deles lá. Mas eles mostram todas as séries, quais foram as rodadas. Então, falando das faixas etárias, faixa etária não, Uhum, perdão, das faixas de investimento, né? Quando tem, por exemplo, seed para seed, é, tem, dependendo do ambiente que você está, da instituição que você está, você vai arrecadar 20 mil, 30 mil reais, vai, né? Até uhum, 100 mil reais. Tem algumas convenções em relação a valor de investimento. Ninguém vai colocar, se eu não me engano, teve um edital do governo que era até 200 mil reais, para dar uma ideia de, né, do que é uhum, um investimento com uma ideia, né? Cara, tem uma ideia que eu preciso uhum, tirar do papel, um MVP, alguma coisa nesse sentido. Agora, um Series A, por exemplo, você já pode conquistar ali, sei lá, 2 milhões de reais numa rodada de investimento de alguém que já tem cliente, já está, né, com uma base maior, etc. Mas aí depende, se você vai numa rodada, né, de um investimento anjo, por exemplo, ele pode ter o critério dele. Então, hoje o que está uhum. acontecendo com essas tabelas é cada local que você submete, né, para conseguir o teu investimento, ele já fala qual que é a tabela dele, dependendo de alguns Do que tá. critérios, o quanto ele consegue, exato. É. E aqui acho que é só um parênteses, né? Porque quando eu fiz as prévias com as startups, era aquele choque de realidade, que é um pouco do que a Linda falou. Você olha É. pessoas muito jovens que já captaram
bastante. Você olha e fala, uau, como que já saiu, como que já tá olhando o mundo, não só o Brasil. Uhum. Então, assim, é uma outra mentalidade. E aí essa troca de como que a gente aporta, mas como que a gente vive um ecossistema para acelerar. Doris, pode fazer a tua pergunta. Obrigada aí. Pode ser para os três aí. Eu tive a oportunidade de ir para uma jornada técnica pelo IBGC para Israel, né, da Startup Nation, e foi muito impactante, que a gente visitou, o Waze nasceu lá, né, e eu acho que a grande fórmula de sucesso lá, primeiro que é o país de propósito e cérebros, né, eu acho que isso aí é o resumo da ópera, e eles fizeram um tripé, né, que é governo, academia e o setor privado atuando juntos, então funciona muito. Por ser um país pequeno, né, 2/3 é deserto, eles realmente têm que ser muito criativos. E a gente visitou várias startups e dentre elas aquela famosa que nasceu no kibutz, que é de dropeamento, de irrigação, que a gente tem aqui no Brasil também, a Orcan e várias outras. E é interessante que eles valorizam muito aquelas startups que o founder já errou várias vezes. Já quebrou uma, duas, três, já está na quarta startup resiliente ali, né, tentando sobreviver. E é interessante que a gente não tem essa cultura, né? Para eles, o erro é super aceitável, porque é onde você adquire a experiência de não repetir os erros, né? Então, eu acho muito legal. E outra coisa que eu acho interessante na cultura deles, por ser um país pequeno, sem mercado, eles já nascem pensando em ser globais. Eles se listam quando atinge lá um certo patamar de investimento, se listam lá em Tel Aviv, mas também se listam ou na Nasdaq ou em outra bolsa internacional para já pensar em ter essa exposição global, né? Aqui a gente, apesar de ter tanta startup surgindo, né, nós não temos essa inibição cultural para que dê mais certo startups no Brasil. Não sei se isso aí a gente pensa muito pequeno, talvez, não pensar já em nascer grande, nascer global. É que a gente tem mercado, né? Qualquer coisa que o Brasil tem, a gente tem massa crítica, mas não sei se isso inibe também, né? Aqui. Eu ia Doris, dizer me permite. exatamente, né? Ah, desculpe, Perdão, pode Linda. falar, Neto. Não, não, Linda, por favor. Não, eu ia só complementar o que a Doris falou, né? Num país tão pequeno, se eles não nascerem globais, com a quantidade de startups que nascem, eles morrem, né? E nós temos tanta necessidade no Brasil, somos tão grandes, que são raros realmente. Tem muita gente já nascendo com visão global, tentando já ser global, né? Mas ainda não temos essa cultura porque nós não temos essa necessidade. Não sei se o Neto e o Silvio concordam, né? Meu comentário é assim, ó, a primeira coisa é, Doris, o livro é fantástico, pessoal, leiam Startup Nation, né, ou a Nação Empreendedora, se não me engano, a tradução que eles colocaram em português, que conta a história aí de empreendedorismo em Israel. Acho que esse é um ponto importante. Eu vou completar, Linda, talvez a sua fala, me permitindo não concordar e nem discordar, tá? Vou dar um outro ponto de vista, que é o seguinte, na minha opinião, o Brasil Pode ainda é muito discordar, jovem. né? Acho que o Brasil ainda é muito jovem em relação, né, a Tem isso outros também. países, e a gente não está culturalmente preparado para pensar dessa forma. A barreira de língua, idioma que a gente tem hoje, a gente não consegue consumir conteúdo, né, de outros, né, de outras línguas. Então, que dirá pensar em trabalhar com eles ou prestar serviço, produto. Então, é uma barreira muito grande, tá, Doris? Eu vejo isso, e aí eu vou falar aqui da J Group, a gente tem esse problema, vamos dizer assim, aqui dentro, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, nós somos em 800 colaboradores aproximadamente da holding, mas a gente faz uma gestão de mais de 5 mil colaboradores todos os meses, tá? Então, é uma big aí, empresa dentro do cenário nacional, e a gente tem uma barreira de língua, porque a nossa sede, né, fica em Milão, lá na Itália, com a barreira de idiomas. A gente não consegue falar e escutar inglês e escrever inglês. Não consegue, não faz parte
maturidade ainda como povo, né, como nação. Então, acho que essa é uma barreira. A outra, que é pior ainda, e aí eu vou parar minha fala aqui para não ficar muito pessimista, é espanhol, gente. Espanhol a gente aprende tão fácil, mas é tão fácil aprender espanhol que a gente não. A América do Sul aqui, né, México, tá? Enfim, você pegar a América do Sul Central, tem tanta oportunidade na língua espanhola e a gente não aproveita. E aí a gente vira um peixe fora d'água. Você vai fazer negócio com Portugal, com Angola e tal, porque você tem a barreira da língua. Então vejo muito isso acontecendo, tá, Doris? Aqui completando, né, a opinião. Sì, Eugênia, você tem uma sì. Eu vou. pergunta? Acho que o Não, Silvio ia completar também. Ah, tá Então, bom. Silvio, pode falar. Tu quer passar ou posso dar uma. Não, não, pode falar, que aqui para mim não tinha É, aparecido. eu não botei ali, não, desculpa. Eu acho que eu vou pegar o que a Doris falou e aproveitar uma característica que eu também analiso, assim, tá? Quando a gente, independente de tudo que acontece, a gente tem que nascer para resolver problemas globais. Quando eu olho para uma startup, se ela resolve do meu bairro, da minha cidade, do meu país, é uma coisa. Se ela resolve do mundo, porque as necessidades, na grande maioria, apesar das culturas, elas são as mesmas, né? Seja para a saúde, para a educação, elas são as mesmas. Então, eu tenho que pensar, inclusive, em nomes, certo? Em nomes, quando eu nasço, que eles já são, indo na tua linha, né? Eu falou, Neto, assim, eu já tenho que pensar nisso. Não que eu tenha que fazer tudo em inglês, né? Tem coisas que a gente tem que pensar que a brasilidade ajuda. Então, o que eu estou falando? Estou falando de cacau, estou falando de café, ou eu estou falando de uma coisa tecnológica que todo mundo vai ler tecnologicamente? Então, tá, peraí, vou dar um nome que ele seja. Eu estou falando mesmo na estrutura de como é que a gente nomina, cria marca, tá? Coisas visíveis nesse sentido, tá? E é por aí para mim. Ou eu tenho que ter uma coisa que. Então, eu acho que é muito legal pegar esse exemplo para dizer assim, mesmo que a gente não tenha essa. A outra coisa que eu acho que é um pouco de país, né? Que tem até meio paradigma. O nosso país, apesar da gente falar de governança, nós não temos uma governança. Então, a gente fala de uma governança startup, as governanças ainda são separadas, então a gente não tem um não é programa. boa. Nós não temos um programa estruturado. Mas a Coreia do Sul fez igual, decidiu, porque a Coreia estava lá em 20º, passou para o oitavo, passou do Brasil. Por quê? Porque foi um programa entre empresas, entre governo e toda a sociedade, digamos, formava assim, o que nós vamos ser daqui? Ok, nós somos grandes, é muito diferente, e nós Mas é somos que tem um novos. projeto de país, né, Silvio? Nos Isso, dois casos. mas o projeto de país ele tem um peso de sociedade civil, empresas e estrutura. Então tá, vou dar um exemplo para nós mesmo aqui. Eu quero criar amanhã uma plataforma das plataformas, porque em todo lugar tem um hub, em todo lugar tem um centro de inovação, nós temos, dá para listar, né? Então, se o cara criar hoje uma estrutura de quais estão, porque cada estado tem um, já está ficando cada cidade, né? E a gente começa a me competir e o cara começa a viajar para tudo que é lugar para fazer um, né? É um outro, né? Ele vai para o Rio Grande do Sul, ele vem para cá, para Santa Catarina, só em São Paulo ele vai a 15 hackathon aqui para ver onde vende. Eu disse, pô, vamos fazer uma plataforma única, faz um pitch, posta lá e vê o que o sistema dá de match entre a tese e o cara em qualquer parte do país. Vou lançar amanhã, tá? Quem quiser. Mas assim, é só. Já gostei, Mas vamos lá. vejam, então a gente carece mesmo, talvez, eu diria, tá falando assim, eu gostaria que a gente pensasse assim, o mundo tem que ser mais colaborativo e nós ganhamos sendo colaborativo. Se a gente está fazendo conexão, podemos fazer conexões de alto nível. Ninguém rouba o mercado de ninguém. Então, vamos se conectar com as outras redes, porque redes se conectam com redes. E assim a gente amplia Sim. muito. E eu acho que quem gere ou gerencia a rede ganha, porque troca, né? Faz o seu cross-selling aí, né? Então, a gente ganha muito nisso. Se a gente for numa governança mais estruturada. Esse é o que eu penso aí, tá? Super. Complicou? Ajudou? Não, Ajudou, sim. Ajudou. O Alan tinha levantado a mão, né, Alan? pode, Você Alan. desistiu? Sim, duas coisas. Primeiro, obrigado, Silvana, e os colegas pela aula, não é? Agora, não sei se eu consigo ajudar uma startup, mas se eu estou montando uma startup, já tenho a lista das coisas que eu vou ter que fazer e não fazer. A Silvana sabe disso, pelo sotaque, você já sabe que eu não sou de Pato Branco, não é? Eu sou francês, estou há 30 anos no Brasil, mas o sotaque nunca sai. Eu me especializei muito no impacto da cultura nos negócios. E tem pontos, até um dos colegas tocou esse assunto,
faz parte da cultura do Brasil. Não é que bem ou que mal, faz parte da cultura do Brasil. O brasileiro, ele não briga quando ele não concorda, ele tem às vezes uma atitude de submissão à autoridade. Não? Eu me lembro, eu ajudei uma startup tinha um fundador sobre blockchain e que ajudava a parte do TI, era um colega dele que fazia o TI depois do horário dele. Não? E chegou um momento e não conseguia entregar. Então, em vez de falar, fulano, chamava Humberto, não dá mais, você vai ter que contratar uma empresa, e o negócio quase quebrou. Alguém falou, não é porque que eu consigo me conectar em 5 segundos com o meu colega da Índia, que eu entendo como que funciona, não é? Isto é fundamental, essas atitudes do impacto da cultura sobre os negócios internacionais. Enfin, internacionais. Também no Brasil, eu já participei de uma reunião, tinha um mineiro, um gaúcho e um baiano na mesa. Complicado, não? Então, esse impacto da cultura, dizendo, se você não concorda, bota na mesa. Porque o Brasil, mais uma vez, é um fato, ele tem uma cultura 50% razão, perfeito, mas 50% emoção. E a Silvana sabe disso, quando os franceses chegaram em Curitiba pela Renault, os curitibanos falavam, francês grita e não toma banho. Não, mas também vamos fazer uma outra. Mas esse negócio de gritar não é no sentido de ser personalizar a emoção. Eu grito porque eu não concordo, né? Aqui lá nos participantes deve ter um monte de descendentes de italiano também, tem que falar assim, não é? Isto é importante, parece brincadeira, mas detectar as tensões na turma dos fundadores e ver quem não concorda e de participar desse, desse problema, não? Que pode chegar a E no acho que é uma grande final. crise quando a gente fala de gestão de conflito entre os founders mesmo, né? Muitos É, negócios é, que não é, vão para é, frente, tá aí os conflitos velados e tudo mais. é bem isso. Eugênia se ergueu a mão. Sim, Silvana, eu vou continuar a linha de pensamento do Neto e do meu anterior interlocutor exatamente por isso. Eu acredito, eu também, a minha origem é de outro país, moro há muitos anos aqui, mas sou argentina, e tenho atuado sempre com empresas de diferentes países. E um dos pontos fundamentais, além da língua, que sim é muito importante, é a cultura, compreender que estamos com alguém, um interlocutor do outro lado, que não enxerga as coisas, muitas vezes, exatamente como nós enxergamos. Então, a obrigação é fazer a ponte. Para poder fazer uma startup crescer, para fazer um negócio, nós temos que pensar em uma ponte, onde as pessoas, os negócios, as empresas possam transitar, porque realmente o mesmo conceito pode ser enxergado branco ou preto e estamos falando do mesmo negócio. Então, é importantíssimo, claro, poder falar a língua porque a gente consegue compreender entre linhas em um negócio, mas também compreender que a outra pessoa ou outra parte do negócio tem uma cultura, uma base diferente, é essencial. Legal, super, obrigada. Bem, Silvio. Eu queria puxar o que tu dissesse, Eugênio, que é muito boa contribuição. Eu vou descer um pouco da cultura para que a gente tenha realmente, como ser humano, empatia real. Né? Uma Exato. palavra que explica isso é a idiosincrasia. Ninguém vê o mundo igual. Então, não existe o que eu estou vendo, né? Imagina agora, então, aqui, né? Nós estamos vendo a Silvana, ok? Alguns não, né? Alguns nem estão vendo, alguns deixaram... Então, mesmo no ambiente que eu estou, e é uma das coisas que a gente pode trazer do mundo, que eu digo, analógico, né? É escutar realmente com a escutativa, né? Eu estou te ouvindo falar, então estou te ouvindo falar, e não pensando qual é a minha resposta. Né? O que a Eugênia está dizendo? Estou falando de cultura. E aí eu vou para o passo que, além da cultura, é claro, né? Se a gente falar, é muito legal conectar isso, porque o conhecimento existe sustentabilidade. Né? O último pezinho do triple bottom line lá, né? Economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, e depois é respeito à diversidade cultural.
né? O ambiente da Amazônia não é o ambiente do Rio Grande do Sul. Não funciona transportar para lá. Não funciona nem numa casa para outra. Então, assim, eu não percebo o mundo da mesma forma. Então, eu tenho que ter estrutura de confiança para poder perguntar a verdade e o cara acreditar em mim. Olha o que a Silvana disse, olha como é tão para mim, paradoxal, né? O cara está numa startup e ele quer me dizer, nunca trabalhou numa empresa, ele nunca trabalhou... Qual é o cara que eu tenho que apresentar para ele? Eu disse assim, há pouco tempo, né? Eu não sei qual é a solução que tu está inventando, mas tu também não sabe qual é a melhor conexão. E a resposta não é direta, é estar no ambiente, vivenciar o ambiente, olhar o meu ambiente que eu vivo, talvez tu veja que não é uma coisa direta, essa resposta não está assim, né? E às vezes pessoas que não estão diretamente no business, que ajudaram a construir outra coisa, elas dão respostas melhores. Não é porque eu sou um especialista em mecânica que eu sou melhor mecânico. Não é, entende? Senão a academia não valia de nada, porque o cara talvez não põe a mão na massa, mas ele estudou tudo que é comparativo. Então, acho que sabe, Silvana, é muito legal que tu traz assim, a diversidade na estrutura de que eu respondo para alguém e a rede é o que eu mais posso oferecer para ele. Amigão, fala para um monte de gente aí, que é o hoje. A gente vai pegar um pedacinho aqui, um pedacinho. Puta, vem uma resposta, e é isso que é a inovação. A resposta não está na linha direta do que eu procuro, e sim no ambiente que eu crio para achar uma interação que pode trazer a resposta. De verdade, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Espero que os bate-papos nas mini-salas tenham sido super proveitosos. Acho que é um momento rico de gerar conexão, de bater papo e tudo mais. E mais uma vez, né, agradecer o Neto, o Silvio e a Linda pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela generosidade de compartilhar o conhecimento. E eu acho que aqui, acho que uma grande mensagem para nós, né, da comunidade que continuamos essa jornada aí dos boards, é a força da rede. Então, assim, a gente não vai ter todas as respostas, e graças a Deus, porque essa parte é divertida. A gente está aqui justamente por ser uma jornada de conexões e aprendizagem, e aí na rede vai ter gente que domina. Então, tem aquela coisa de não sofrer solitariamente. Então, assim, tem uma dúvida, uma pergunta, a tua startup é sobre um negócio X que não tem nada a ver com o teu, quem que você conhece, quem que você apresenta. Então, acho que vai ser um momento bacana aí da gente estar aproveitando essa jornada. Então, meus agradecimentos aí finais para todos vocês. Muito obrigada de verdade.